eclipse de lua cheia, ela vai certamente trazer revelações, Hum. encerramentos, limpezas, coisas emocionais e muito profundas. Vênus é o planeta do amor, da beleza, dos prazeres, daquilo que eu gosto, daquilo que eu não gosto, tudo que é harmonioso. E Marte é o planeta que fala da ação. Então a ação vai fazer um sextil, ou seja, vai conversar, vai fluir, vai favorecer muito bem as relações, harmonia entre ação e afeto. Bom para projeto, bom para romance, bom para se comunicar, bom para sair, para fazer coisas diferentes, para ter um rolê legal, para, enfim. Bom dia, boa tarde, boa noite, porque de verdade eu não sei que momento do seu dia que você está assistindo a mais um vídeo desse canal. E hoje a gente está de volta com o DespertaCast, que é o podcast da Escola Despertar. E para variar, eu estou com a minha amiga aqui, a querida Tuane Fontana, idealizadora da Escola Despertar. E a gente vai falar sobre o que, minha amiga querida? Oi, nós vamos Oi! falar sobre vamos falar sobre o mês. Semana a semana, quais são as energias, o que que o céu mostra, o que que tá de bom, o que que tá de ruim, mas eu já vou dar um spoiler, Gabi. Fala. Posso dar spoiler? Pode. Temos dois eclipses no mês de setembro. Isso é muito simbólico, isso é muito transformador a nível mundial, a nível pessoal. Então é um mês bem importante, viu? Ah, minha vida não muda. Te preparem, em outubro você me conta se a vida mudou, setembro vai mudar. Ai, que ótimo. Então, gente, olha, vocês estão percebendo que eu estou num cenário diferente. Nós estamos aqui no Estúdio Voz, @Estúdios Voz, e aqui é a Sala Londres, em homenagem à minha querida amiga que está na Irlanda, e de vez em quando eu olho para lá, porque ela está aqui na tela, tá? Talvez vocês estejam me olhando diferente, então de vez em quando eu vou ficar de perfil para poder olhar para a cara dela na tela. Olha lá, eu de costas. Então vamos lá, Tu. O que temos nessa semana? Porque o eclipse começa, o primeiro é dia 7, né? O primeiro eclipse é só na segunda semana, mas Tá. até chegar lá a gente já tem umas coisinhas na primeira semana. Então vamos lá. Que Tá. coisinhas. Então, a primeira semana, eu vou falar dos acontecimentos da primeira semana e de um resuminho, para todo mundo conseguir sintetizar do tipo, isso que ela falou significa tal coisa. Tá. Então, na primeira semana a gente tem mudanças, assim, bem profundas. Então, falando meio por cima, mas eu já vou especificar. A gente tem um Saturno que retorna para Peixes, que é muito legal, porque ele vai trazer essa questão de responsabilidade, exigência, maturidade em questões que são emocionais e espirituais logo na primeira semana, assim, de cara. Uhum. A gente tem o Mercúrio que entra em Virgem, o que também é sensacional, porque Mercúrio é o planeta do pensamento, da reflexão, e ele adora o signo de Virgem. Então, tem que organizar alguma coisa, não tem desculpa, na primeira semana tá bem possível de conseguir sim. E a gente tem alguns posicionamentos que se chamam aspectos, que são aquelas conversas que um planeta faz com o outro. Então, a gente tem esse mesmo Mercúrio conversando com Urano, conversando com Marte, com Júpiter, enfim. Vamos falar de um por um? Vai. Não, e mais, hein? Juntando isso tudo, olha aqui, ó, Dona Laís, vê se você consegue. É aqui ou ali? É aqui, né? Ó, gente, tá vendo? Esse aqui é o Arcano 12. Que tal? Hein? O Eu enforcado. acho que combina. 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 O pessoal vai ter que olhar as coisas por uma outra perspectiva, senão vocês vão ficar assim, ó, caidinho do caminhão, né? Então, o Arcano 12, ele fala do chumbo se tornando ouro. Então, o Arcano 12, ele pede para que a gente tenha uma outra perspectiva e veja as coisas de uma outra forma. Então, esse é um arcano que mexe muito com a gente. Então, juntando com essa preparação para o eclipse, né? Eu acho que é uma forma da gente colocar a mão na massa e uma maneira também da gente poder enxergar as coisas de uma forma um pouco diferente do que a gente está enxergando, senão a gente vai acabar ficando desse jeito, né? Assim, só pensando na matéria em vez do espiritual e a gente acaba não evoluindo. Então, perante isso, vamos falar de cada um para ver se orna. Olha lá. Orna. Orna. Ó, eu sou do Orna. Paraná, vou puxar o R, tá? Orna. Orna. Orna muito. Orna. Orna muito. Até as alunas que são do Rio de Janeiro, elas falam orna. Orna. E não Ornando-a. sai, parece que faltou o R ali. Orna, é Orna. orna. Então,
você fala orna. Orna. Combina, Gabi. Vamos falar combina, que combina não tem erro. Ai, Jepe, Combina você tá muito vendo? porque... Tá vendo, Laís? Não Porque, só sou eu, viu? É a outra também. porque a Laís, ela é de onde, hein? Não, é de São Paulo. Não, é que não só sou eu que sou a Lelé da história. Tem a parceira também que é. Ótimo. Da MET. Da Da MET. Met, da Met. É. Olha, combina muito bem, sim, esse arcano do pendurado que pede que a gente olhe para as coisas por uma nova perspectiva, porque a própria primeira semana vai exigir isso da gente. Ou você olha as coisas por um ângulo diferente, ou as coisas realmente não vão funcionar. O resuminho da primeira semana, vou sim falar um por um, mas o resuminho da primeira semana, só para concluir, ele fala muito sobre uma reorganização interna, externa. A gente vai talvez acelerar algumas tomadas de decisão, que não pode ser legal, então tem que olhar as coisas por um ângulo diferente, sim, olhar pela visão que o outro está olhando, então talvez caiam aí algumas fichas do tipo, será que eu estou completamente certo, certa? Deixa eu me colocar no lugar daquela pessoa e pensar pelos olhos daquela pessoa para saber se eu estou completamente certo. Então, olhar por uma perspectiva diferente, a primeira semana vai exigir um pouco de paciência, principalmente no final dessa primeira semana. Então, combina muito esse arcano, porque quando a gente olha para as coisas por uma perspectiva diferente, aí, como você bem colocou, a gente parece que tem mais caminho, mais opções, não fica tão limitado dentro do nosso pensamento, né? Combina muito com os posicionamentos celestes. O primeiro deles, como eu disse, era Saturno voltando para o signo de Peixes. A gente vai lidar com aquilo que ficou mal resolvido, principalmente emocionalmente. Então, não é nem há muito tempo atrás, semana passada, você brigou com alguém, discutiu, não resolveu? Há algum tempo atrás, você entrou numa crise Sim! existencial. E levanta a Sim! mão aí quem sinta, todo mundo. Então, então é o momento de revisar isso, entende? Agir com mais maturidade, sem ficar emburrado e realmente pensar como adulto, responsabilidade, maturidade em relação ao que ficou mal resolvido espiritualmente e emocionalmente. Saturno retornando para Peixe hoje, dia 1º, Aí. já vai trazer isso. É, Na sequência, e é isso que eu, pode falar. não, é isso que eu ia te perguntar. Agora que o Saturno entra em peixes, ele fica de vez, porque ele tava num outro signo e volta, não, ele vai para Áries, né? Não é isso? Ele estava em Peixes, você está Isso, certo. Ele estava tá. em Peixes, mas ele caminhou. Caminhou. Ele caminhou e entrou em Áries. Só que Uhum, existe na astrologia uma questão chamada retrogradação, que é uma isso. ilusão de ótica. O planeta não volta para trás, mas a astrologia olha, é o observador olhando para o céu. Então a gente tem a impressão, porque o planeta está bem na parte da órbita, pertinho da Terra, então parece que ele está andando para trás. Então nessa observação, que é retrogradação, esse Saturno ele volta, aparentemente, ele volta para Aham, Peixes. Isso tá. tem um significado. E depois ele vai para Áries de novo e aí continua o caminho dele. Ele não volta mais para Peixes. Ah, então é isso que eu queria saber. Então é um momento assim, é importante, porque ele volta, ele ficou um tempão, né, em peixes, e depois quando ele fica direto em Áries é uma mudançona, né? Uma mudança importante essa, né? Tá, Ele deu uma pisadinha em Áries e voltou. Esse tá. tempo que ele ficou em Peixes foi de exatamente 2 anos e meio. Boa. É longo, ele fica 2 anos e meio, geralmente 2 anos e meio, porque por conta desses períodos de retrogradação, o tempo acaba oscilando. Mas é mais ou menos isso. E Tá. aí, como ele acabou de entrar em Áries e retrogradou, Peixe está pertinho e volta. Então, o que que você não resolveu quando ele estava em Peixes? Ou há pouco tempo atrás, não precisa ser nem quando ele estava em Peixes lá. É, eu acho que foi abril que ele passou para Áries. Eu acho que Nossa, foi no começo do setembro. ano. É. Foi. Mexeu bastante com as estruturas da galera no geral, no coletivo, eu percebi isso. Sim, sim. Se a gente for falar, eu não trabalho muito com astrologia mundana, né, que faz É. essas previsões de país, política, clima. Eu não trabalho muito com essa parte. Mas os astrólogos que sim, eles conseguem fazer previsões incríveis por É. conta dessas movimentações grandes. Então Sim. tem sim simbologia muito forte, bastante É. significado. Se Boa. tem no mundo, imagina para nós, né, meros mortais. Gente, chacoalha tudo. Então, hoje é o dia que Saturno está entrando em peixes e os outros planetas.
Os outros temos aspectos, outras movimentações nessa Isso. primeira semana. Então, Tá, no dia 2 a gente tem a entrada de Mercúrio em Virgem. boa, Maravilhoso, porque boa. o Mercúrio é aquele planeta que fala do pensamento. Se eu pensei para falar, eu estou usando Mercúrio. Uhum. Não pensei para falar, você está usando outro planeta, que é a Lua, mas não é Mercúrio. Então, Mercúrio fala da lógica, do pensamento, eu preciso resolver essa questão. Quando ele entra em Virgem, a mente fica mais prática, mais analítica. A gente consegue organizar, reorganizar as rotinas, o estudo, o trabalho. É, Só tem que tomar um cuidado com, às vezes, um excesso de crítica ou um Uhum. excesso de perfeccionismo, do tipo, se não estiver perfeito, não vou fazer tal coisa. E isso é um grande problema. Então, é o detalhe do Mercúrio em Virgem, mas no mais, ele vai ajudar muito a gente a poder reorganizar as coisas, estruturar, deixar tudo mais prático. É aquela coisa de virginiano metódico, existe esse Sim, estereótipo. sim, É é um bem estereótipo, isso, né? não é tão mentira, mas é por, Aham. por conta de Virgem ser um signo que justamente está a serviço. Então, ele cuida, ele zela, ele ajuda, ele organiza, ele deixa prático. Mercúrio entrando em Virgem vai facilitar isso. Imagina as comunicações como não vão ficar. As Ah, pessoas vão boa. falar com muito mais clareza, elas serão mais compreendidas quando elas falarem. Isso é muito bom. Comunicação boa resolve muita coisa, né, Gabi? E aí, sabe o que é engraçado você tá falando? Porque quando você pega o 12 aqui embaixo, o pensamento dele tá ao contrário, né? Ele tá com pensar muito material também. Qual que seria, então, por exemplo, a sombra do Mercúrio em Virgem? Um Mercúrio em Virgem não trabalhado, porque se a gente não faz esse movimento que a gente falou, né, de virar as coisas por uma perspectiva melhor, que é toda essa parte de luz que você está falando do Mercúrio em Virgem, na sombra a pessoa ficou aqui muito crítica, com muita culpa. Qual que seria assim o aspecto que a pessoa tem que tomar cuidado com o Mercúrio em Virgem, de repente? Crítica excessiva é a É, grande né? sombra. É, né? Muita culpa não está tão relacionado, mas a Tá. crítica excessiva, sim. Fica Virgem está muito, muito né? relacionado ao servir, ao serviço, ao cuidado. Então, tem que também tomar um pouco de atenção com a prestatividade inconveniente. Ninguém te pediu ajuda, você vai lá ajudar. Não, a gente tem que ajudar quem quer ser ajudado. Boa. Aí você Entende? é o momento de você se ajudar, no fim das contas, né? Porque o É. Arcano 12, ele faz muito esse sacrifício, sacro ofício. Faz algo que é sagrado para você, né? Pensa em você. O que não é seu, não é problema seu. A gente fica pegando o nosso problema e o problema das outras pessoas, as Boa. nossas costas ficam muito pesadas. Então a gente acha que está ajudando, quando na realidade a gente não está permitindo que a outra pessoa passe pelo que ela precisa passar para ela se desenvolver, karma dela. Muito Eu estou bom. aqui para apoiar, mas eu posso fazer por ela. Muito bom. Esse é o grande aprendizado de Virgem. Quem tem Virgem no mapa, Sol em Virgem, Lua em Virgem, para a vida, assim. Tá, Não dá para resolver problemas de todo mundo, pegar todo mundo no colo, não vai rolar. tá, Né? perfeito. Então, quando Mercúrio entra em Virgem, a gente fica um pouquinho assim, todos nós, porque Mercúrio entra em Virgem no céu para todas as É, pessoas. para todo Então, mundo, é. tem que tomar esse cuidado. Tá, Bem, continuando. No dia vambora. 3 a gente tem uma quadratura. Quadratura é uma briga entre os planetas. Os planetas vão discutir um pouquinho. Entre o Mercúrio, que nós acabamos de falar, com Urano. Isso pode trazer um pouco de imprevisto. Então, notícias inesperadas, acontecimentos inesperados que vão exigir uma movimentação sua, assim, sem, sabe, não estava muito Uhum, planejado e vai lá, acontece, né? uhum. Então, sai um pouco daquela praticidade. Que bom que a gente vai ter a oportunidade de resolver no dia 2, porque no dia 3, se alguma coisa sair fora de ordem, e provavelmente vai, as coisas já estarão organizadas o suficiente. Olha, sabendo disso, que bom saber astrologia, que bom que vocês estão tendo a oportunidade de ver esse podcast, porque eu aqui em casa já fiz um pouco de faxina. Botei roupa lá. Se acontecer qualquer imprevisto com roupa lavada, a casa limpa. Já Minha tá. geladeira, graças a Deus, está toda certinha já. Se o apocalipse Então pode chegar, vir. Pode vir. se o Tá tudo apocalipse certo. chegar, meu, já tem água estocada. É, já tá tudo certo. Ai, que ótimo. Então, Então, então nossa, tem que todo se dia, preparar. Mas hein? assim, no mais são mais imprevistos, né? Ah, da parte boa não tem? Tem. Alguns insights podem surgir, aquelas ideias assim que você tem que aproveitar e escrever, porque depois perdeu Uhum. a sua ideia. Então, isso também é positivo. Tá boa. E na continuação, a gente tem uma quadratura, então é o mesmo aspecto Meu Deus. desafiador entre Marte e Júpiter. Jesus! Isso aqui
Isso aqui traz um pouco de risco de exagero. Então é importante tomar cuidado para as coisas não ficarem exageradas. Sabe aquela frase de fazer uma tempestade em copo d'água? Essa Sei. frase que diz que você pega uma coisa pequena e faz. Então a quadratura entre Marte e Júpiter pode surgir isso. Entre a gente acabar fazendo tempestades em copo d'água com coisas Isso é quando? É na pequenas. quarta? Na quarta-feira? Na Dia quarta. 4. Dia 4 é o ápice, tá? Dia 4 é o Uau. ápice. É o que, gente? É. Quarta-feira? É, né? É na quarta. Quinta-feira, gente. Então se prepara aí. Põe o quê? Moeda no umbigo. Turmalina, ametista, incenso, reza. Que mais? Tomar banho de sal grosso. Que tal, pessoal? Já? Já faz o, É. já faz o axé. Faz tudo. Laís faz o Banho axé. saboroso do pescoço para baixo, por É, favor. exato. Então tá, aí chegou quinta. Que tá tranquilo. Beleza. É a preparação pro Agora a gente eclipse, vai. isso, né? A Gente, semana tava aqui. ah, tá Agora a ótimo. gente vai pro último dia dessa semana, né? Então, para fechar, no dia 6. Então, se 6 vai É, dar sábado, né? sexta é sexta. É. Sextou no dia Não, 6 é sexta. 4 é quinta-feira, 6 é sábado. Ah, é 6 é sábado. Ah, é 6 é sábado. É. A louca que tá Urano achando que. fica. Viu só? Urano fica retrógrado. Ah, tá ótimo. Urano fica retrógrado. Explica pro pessoal Mas o que isso que é vai o. mexer. Explica pro pessoal o que que é Urano retrógrado. Ela vai explicar, gente. Urano retrógrado, ele vai mexer mais com o coletivo do que com Ai, nós, tá ufa. bem? Então, a gente pode sentir muito mais assim nos grupos, nos clubes, na galera, na mídia, muito mais na internet do que. Porque o Urano ele é um planeta chamado na astrologia de geracional. Ele está Hum, muito distante da Terra, então ele não tem um reflexo pessoal, ele tem um reflexo mais global. Então, uhum. ele vai representar reavaliações coletivas relacionadas à internet, o que está rolando nas redes sociais, nas comunicações, aquilo que está sendo falado. Pode vir algum assunto aí no hype e as pessoas reavaliarem a forma como elas lidam, tanto com inteligência artificial, será que está sendo bem usado? Esse tipo de questionamento pode surgir a Uhum. partir do dia 6, porque o Urano Tá. fica retrógrado no dia 6 e ele fica retrógrado um tempão. Nossa. Meses, meses, meses. Tipo, Então, defina meses, senhora. Meses. Vai. meses ele não sai de retrogradação ainda esse ano. Nossa, então é isso. Viu, Laís? Você aí, você, nas câmeras, não sei nem pra onde eu olho. Se prepara. E aí ele fica retrógrado e em qual signo? Ou isso no, Gêmeos. em Por Gêmeos, isso que a né? gente está falando sobre Ah, moça, comunicação, a louca. tecnologia. Em Gêmeos, tá. Então É, você que é esse geminiano, retorno. pega mais pro pessoal de Gêmeos ou não tem nada a ver? Depende do Do mapa mapa de da cada um. pessoa, né? Tá verdade. Tá. É, Então, beleza. depende do mapa de cada um. Eu não quero falar que sim, porque eu vou generalizar. E aí, a hora que ele fica retrógrado, a pessoa tá com o Sol, porque se a pessoa geminiana tem o Sol em Gêmeos, então o Sol tá muito longe de Urano. Não tem reflexo nenhum, nem Ah, faz boa. aspecto, Tá, ó, então, perfeito. Então, você que é né? geminiana, não se preocupem. Fique tranquilo. Se precisar ver o mapa, ligue para 0800 Tuane, que ela responde tudo, Vamos fazer né? uma leitura desse Urano retrógrado Vamos aí. aí. Ele vai refletir, sim, de forma pessoal, mas aí no mapa de cada um, de forma geral, como ele tá muito longeão, Não pega tanto, né, Tu? não pega tanto. Tá. Mas na primeira semana é isso, Tá, Gabi. é Aqui bastante terminamos a primeira coisa. semana. Não, realmente é o que você falou, tem tudo a ver com o arcano 12, que é o enforcado. Tem que lembrar que o 12 também tem um 3, né? 1 mais 2 dá o 3, que é a imperatriz. Então, tem um lado que, virando as coisas por uma outra perspectiva, já sabendo isso tudo que a Tuane disse, astrologicamente, o 3 é uma energia de muito movimento, de criatividade, de colocar as coisas para o mundo. Então, aproveita para você se preparar para a próxima semana que tem o eclipse. E aí sim entra o eclipse, então, o quê? No domingo, certo? O eclipse é dia Dia 7, 7 é domingo, né? É domingo, é domingo, exato. né? É domingo. Tá, e aí a gente tem o arcano 7, que é o carro. Daí a gente entra bem, tem muito movimento, mas eu vou esperar você falar. Olha só, dia 7/9. Então, Arcano 7. tem é o arcano 7 a semana inteira, é do dia 7
ao dia 13, né? Porque é sempre de domingo a sábado, que domingo é o primeiro dia da semana, né, pessoal? Então a gente tem a energia do carro, que é muito movimento, que é você colocar não só em movimento a sua vida, mas também ideias, projetos, coisas que estavam paradas, saber escolher os caminhos. O Arcano 7, às vezes, ele fala assim, olha, você pode ir por um lado, você pode ir por um outro, você está no momento de experimentação ainda, né? Então, eu acho que é interessante porque pode ser uma oportunidade de coisas que estão paradas e movimentos que você não fez até agora de você fazer e, ao mesmo tempo, de você prestar atenção em qual caminho que você vai escolher. Né? E às vezes pode até dar um pouco de ansiedade porque o 7 é muito rápido. Então, tu, perante isso, conta um pouco o que é esse eclipse que vai entrar, né? Como é solar, é lunar, aonde está, em que signo e por aí vai. Muito bem. A segunda semana, ela já começa com o eclipse. Esse é o grande marco. Eu não Boa. vou nem dizer da semana. O grande marco da semana é o eclipse. O grande marco do mês, Do do mês todo. semestre. Tá, boa. Porque os eclipses, eles reverberam por 6 meses. Uhum. Então, a gente tem dois eclipses do mês de setembro, um lunar e um solar. Eles vão reverberar por 6 meses. A gente vai voltar a falar de eclipse daqui a 6 meses, né? Uhum. São o tempo deles. Então, são grandes marcos mesmo. Eu gosto de dizer que eclipses são jogos de sombra e luz. Uhum. Então, aquilo que está na luz é no meu inconsciente, eu não estou vendo. Aquilo que tá na sombra, eu não estou vendo, no meu inconsciente. Aquilo que está na luz, eu consigo ver, tá claro para mim. Se eu consigo observar, eu tenho mais consciência sobre aquilo. Então, um jogo de sombra e luz, coisas saindo do inconsciente, vindo para a consciência, a gente tendo insights. Basicamente é isso. Mas especificando, no dia 7, a gente vai ter um eclipse de lua cheia. A Nossa. lua cheia, todo sabe, você olha para o céu, a lua tá cheiona, Uhum. certo? A lua, ela é um astro que ela vai falar sobre emoção, emoção profunda, fala sobre os nossos instintos. E se ela tá cheia, ela tá naquilo que eu citei de tá claro, tá Uhum. visível, eu tenho consciência sobre aquilo. Então, quando a lua fica cheia, todo mês ela fica cheia, mas no eclipse, que tem uma intensidade muito maior, que é um eclipse de lua cheia, ela vai certamente trazer revelações, Hum. encerramentos, limpezas, coisas emocionais e muito profundas. A gente vai falar um pouquinho mais com ênfase nisso. No resto da semana, a segunda semana tende a ser bem gostosa, bem favorável, porque a gente tem um envolvimento muito positivo de Sol, Mercúrio e Júpiter, que vão fazer um sextil. Uhum. Sextil é uma outra conversa entre os planetas. Eu vou falar o termo astrologuês para as pessoas irem acostumando, né? Vai São os aspectos. aprendendo aí, gente. Que a gente coloca na legenda, sextil igual a, ou vai fazer a escola despertar, que você aprende tudo. Já fiz um jabá, hein? Já fiz um jabá da escola. E você não perde tempo, gostei. Então eu explico o que é o É isso sextil pro mesmo. pessoal, né? O sextil, eles são grandes facilitadores. Então, onde pega um sextil no mapa, que é um aspecto, é determinado ângulo que os planetas ficam, a gente chama de sextil. Aquilo fica mais fácil, fica mais fluido. Então, o resuminho da semana vai falar sobre profundamente assim mesmo uma purificação. Em seguida dessa Hum, purificação, a gente abre espaço para finalmente poder ter uma expansão. Então, a gente boa. tem clareza. Ok, eu vi, Aham. entendi, limpei, purifiquei, então agora eu consigo expandir. Basicamente é isso, que começa na segunda semana, né, a partir do dia 7, isso vai por 6 meses. Mas especificamente sobre o dia 7, que é na lua cheia, é, é um dia excelente para fazer prática meditativa, para a gente poder ter os insights mesmo, resolver Hum. aquilo que já não serve. A gente vai ter clareza sobre isso. Tony, como é que eu vou saber aquilo que não serve? Calma, você vai entender. As coisas vão ficar mais claras para você. Então, toma consciência, se precisar desculpar alguém, perdoar, conversar. Porque isso vai acontecer no signo de peixes, que é um signo muito profundo e muito emocional. Ah, Então, aquilo que está enraizado lá no fundo, né? Aquilo que está lá longe, que a gente não tem muita definição, vai ficar mais claro. Vai mexer muito com o mesmo inconsciente. Então, até sonhos podem vir, insônia que também. As interessante. mulheres podem ter um pouco de cólica, mesmo fora do seu período, ficar mais sensíveis, chorar com comercial de margarina. Gente, isso.
Sou Sabe? eu, Funciona. total. Ai, não funciona esse negócio de movimentar a maré, não vai movimentar os seus Não, líquidos claro. aí, Claro que mexe, né? muito. Interessante isso que tá falando. Ô, É, Tu, então é um momento muito bom assim de maturação emocional, vamos colocar assim, porque você vai realmente fazer uma boa limpeza a partir do dia 7. Isso é muito legal. Resolver nossa, padrão, muito bom crença, isso. serve, limpar tudo. Você olha, fazer terapia, gente, nessa segunda semana, marca terapia. É, marca terapia Marca. comigo com a Tuane, eu começo a estudar na escola despertar. Trum, tum, psh, Tchau. Chablau. Olha, eu vou mostrar. Laís, vê se você consegue focar aqui, ó. Aqui, ó, sabe o que que é mais do... Aqui é esse simbolinho aqui. Olha só que legal. Isso aqui é o Netuno em peixes. O arcano 7 aqui no tarô egípcio de Kier, a gente tem astrologicamente o Netuno em peixes. E Netuno é exatamente o planeta que rege peixes. Então você vê, de qualquer forma, você está dizendo que tem um eclipse lunar em peixes. O próprio arcano 7 do tarô, ele é regido pelo Netuno em peixes, porque ele também vai falar que os caminhos que você vai escolher, que pode ser, e aí eu vou colocar aqui de novo na tela, ó. De um lado ele tem essa espada e do outro lado ele tem um cetro. Então a gente está falando de um movimento mais de força, de coragem. E do outro lado a gente tem também a questão do saber. Então é um carro, é uma movimentação que se a gente não for atrás dessa clareza que a Tuane está dizendo, né, de olhar para os nossos sentimentos, de olhar para aquilo que está dentro do nosso escopo de vida, quais são os nossos sonhos, para onde a gente quer seguir, a gente acaba se perdendo. Então é interessante que para além dessa clareza, essa coisa que você traz da limpeza é interessante, porque dependendo do que você faz com isso, o carro vai te levar para um caminho ou para o outro. Então é uma energia bem forte mesmo, né, Tu? Bem interessante mesmo. É. O Gostei. importante é não ficar parado, se Parar, manter em movimento. exato. O próprio carro fala que você consegue chegar em qualquer lugar com o carro, desde que Exatamente. você entre nele, coloque cinto, vire a chave, dê partido. Então, se tiver um movimento da nossa parte, a gente consegue sim chegar nos nossos objetivos. Já tem o Mercúrio numa semana anterior, Uhum. que entrou em Virgem e vai facilitar esses pensamentos. E peixes. Peixes, se você for Peixes. pensar no signo especificamente e no animal que representa o signo, pensa que peixe, ele é o único animal que tem acesso ao mundo que os outros dos outros signos não têm. O carneiro do Ares não tem acesso ao que o peixe tem. Não consegue Verdade. chegar lá, naquele Uhum. lugarzinho que o peixe chega. Touro não consegue. A pessoa lá Verdade. do signo de Gêmeos, que a representação é um humano, a gente não chega no lugar onde o peixes chega. Então, peixes ele tem domínio, conhecimento, acesso a um universo que nenhum outro tem. Por isso também existe aquele estereótipo de que peixes é iludido, é um pouco disperso, que é a parte sombra do signo que faz muito sentido. Por quê? Porque ele consegue ter acesso a um Uhum. lugar que ninguém mais tem. Ele consegue ver coisas que ninguém mais vê. Pensa que um lugar desse, e que todos nós temos esse lugar, nós, todos nós temos Sim, nosso lugar total. escondido. Esse lugar vai ficar iluminado. Olha, Consegue pensar? Esse super. lugar que é profundo e ninguém mais tem acesso em você, você vai ter clareza sobre ele. Então, Olha que forte isso. e aí tudo aquilo que está escondido e tudo aquilo que às vezes você não estava querendo enxergar, vai vir com tudo. E aí o que eu queria te perguntar é o seguinte: já que nós temos esse eclipse lunar que vai iluminar todas essas questões piscianas, tudo bem, você vai falar mais para frente sobre o outro eclipse, mas é como se aqui você jogasse uma sementinha para depois colher lá na frente, ou não é muito bem assim? Não, né? Funciona porque eles estão Funciona. interligados. Tá. Sim. O primeiro eclipse, que é esse eclipse lunar do dia 7, ele vai trazer esse encerramento, essa clareza, essa percepção, uma sabedoria mais intuitiva, a gente pode colocar assim. E existe um intervalo entre os eclipses, porque o próximo vai ser só no dia 21, Sim, aí você vai falar que mais vai pra ser um frente. reinício com mais clareza, vai ter Uhum. estrutura, não vou falar dele. Mas esse intervalo que está no meio, que foi o que você colocou, é Aham. uma integração desses dois insights. Tá. Então, o primeiro precisa realmente limpar, porque se não limpar, não tem espaço para uma coisa nova. Ah, É igual perfeito. aquela pessoa que fala assim: eu quero um amor para minha vida, enquanto isso eu vou paquerar um monte de gente. Pode, mas sinto muito, enquanto você ocupar a sua vida com um monte de gente, a pessoa certa não tem espaço para chegar. Perfeito. Tá ouvindo, né, gente? Tá ouvindo, jovens?
O pessoal do contatinho. Podcast barra terapia, barra tarô, barra astrologia e o que mais? Barra. Barra conselho amoroso. Amoroso. Tudo, tem tudo aqui. Tá tudo aqui, tudo junto, misturado. A nossa correspondente da Irlanda é com você, Tuane. Aquelas... de pessoa Ai, gente, brisa, meu né, Deus. gente? Vai Não, mas é bom usar esses exemplos assim, porque, né, a É, pessoa. Ah, agora entendi. agora Então, entendi. Não, foi ótimo. é, Foi ótima explicação. Perfeito. muito bem. Tá, Essa segue. semana do eclipse, Gabi, Tá, ainda tem coisa, né? tem. Não acabou ali no Ah, dia não. 7, né? Tá ótimo. Você achou que acabou? Não acabou. Não Achou que acabou. acabou? Não. Acabou. Não. Mas as coisas que tem na próxima, no decorrer da semana são boas, porque no dia 12 e no dia 13 a gente tem sextil, né, que foi o que eu comentei, que é Uhum. aquele aspecto, aquela conversa muito favorável entre os planetas. A gente tem entre Sol e Júpiter, a gente tem entre Mercúrio e Júpiter, porque o Sol e o Mercúrio, eles vão estar muito pertinhos, eles vão fazer uma conjunção no dia 13. Uhum. Então, quando eles estão pertinhos, o que um vai conversar, o outro vai conversar também. Então, se o Sol vai fazer um sextil com Júpiter, o Mercúrio também vai, porque o Sol e o Mercúrio estão É, juntinhos, tá entendeu? grudado. Aham. Tá grudado. Então, o que um faz, o outro faz. Então, a gente Uhum. tem esses dois sextis e tem a conjunção. Expansão. Boas ideias, boas oportunidades de estudo, de viagens, de projetos, principalmente. As conversas que são muito importantes de tipo, enfim, conversas, elas podem fluir muito melhor ali no finalzinho dessa segunda semana. Existe Uhum. uma clareza de ideia, existem grandes percepções ali no finalzinho dessa segunda semana. Então, é muito positivo você realmente pensar, sentar para conversar com alguém, isso pode ser muito poderoso. É como se a mente ficasse mais iluminada ali. As conversas vão fluir muito melhor. Então, usufrua da comunicação no finalzinho da segunda semana. Você pode se dar muito bem. Ai, super. Então, e aí tem a ver com o carro ainda. Porque ainda você vai estar na rebarba desse movimento. Você está falando de expansão. E olha, você já vai falar sobre a próxima semana? Já acabou essa? Essa já acabou. Tá. Então, eu vou juntar com a próxima semana, então. Pode? Pode, Então pode, tá. pode. Vamos ver o que que vai vir de carta Então aí. vamos ver. Ó, então, gente, começando essa. É a terceira semana, né? É a terceira semana de setembro. A gente tá falando, então, que a semana anterior é o Arcano 7. Termina a semana com muita expansão no dia 12 e no dia 13. E aí já junta, sabe com quem? Com o Arcano 11, que no tarô egípcio é a força. No tarô do Waite, o 11 é a justiça. De qualquer forma, são dois arcanos muito fortes. Então, a expansão, olha, ela continua. Então, se a gente olhar para o lado da força, que no tarô egípcio a gente vê a energia da deusa Sekhmet, que é a deusa leoa, pô, quer mais, quer mais expansão do que isso? E se a gente for olhar pelo tarô do Waite, que é o arcano da justiça, de qualquer forma a gente tem a mesma coisa, de fazer tudo com ponderação e com equilíbrio. E aí o que eu te pergunto, querida correspondente da Irlanda, é com você, Tuane, Boa, Gabriela, diretamente, diretamente. Ai, diretamente de Limerick, não, é o nome da minha cidade. ai, boa, boa. Boa, O que que chique, né? Muito bem. acontece, mulher, nessa terceira semana? A gente está na terceira semana. O que que Estamos na terceira acontece? semana. A Isso. terceira semana ela vai ser a mais intensa no assunto relacionamento. Aff. Quando eu digo relacionamento, são todas as relações, as afetivas, as familiares, as comerciais, a relação entre você e o seu cliente. Então, as relações elas ficam mais intensas, principalmente no que se diz em comunicação dentro dessas relações. Então, tem que usufruir do que tem de bom, tomar cuidado com aquilo que o céu mostra que não está tão bom. Vou falar um por um para você se organizar. Mas tem que ter uma DR. Se der para esperar, tá, tem a D. Não dá para Laís, nada esperar. de DR, viu, Gu? Vocês, ó, tem os caras aqui, ó, nada de DR vocês, hein? Vai, vambora. Nada de É. DR, nada de A DR. gente tem no dia. Vou falar um por um. A Um gente por tem no um. dia 16 um sextil de Vênus e Marte. Vênus é o planeta do amor, da beleza, dos prazeres, daquilo que eu gosto, daquilo que eu não gosto, tudo que é harmonioso. Do dinheiro também, né? Uhum. Das relações. E Marte é o planeta que fala da ação. Então, a ação
vai fazer um sextil, ou seja, vai conversar, vai fluir, vai favoritar, não, favorecer muito bem as relações, harmonia entre ação e afeto. Bom para projeto, bom para romance, bom para se comunicar, bom para sair, para fazer coisas diferentes, para ter um rolê legal, enfim, o dia é muito gostoso. A Tá, semana é muito gostosa, né? Alguns dias, quando eu digo o dia, começa um pouquinho antes e um pouquinho depois. O ápice é sempre o dia que eu passo aqui. Então, o dia 16 é o dia do ápice, o dia mais legal, tá tá, bem? tá bom. Agora, isso é favorável. O que que a gente tem que cuidar um pouquinho? No dia 17, a gente vai ter uma oposição, que é um planeta num cabo de guerra com o outro, entre Mercúrio e Saturno. Vixe. Isso é muito bom para conversa séria. Cobrança, não no sentido de cobrança, aquela conversa, aquela decisão que você precisa tomar com a outra pessoa, resolver. Ah, vou fazer uma reunião de negócio, a gente precisa resolver com muita seriedade tal coisa. Dia 17 está ótimo. Preciso ter a tal da DR. Dia 17 está Tá ótimo. O que ótimo. tem que ter é com imposição, do tipo, a minha opinião vale, a sua. E isso tem que ter cuidado, porque Uhum, o Saturno, ele é muito dominador. é verdade. Então é Impõe, preciso só ter impõe, né? esse cuidado com a relação entre quem manda, alguém manda. Então, quem que tá, né? Tem que ter cuidado com essa imposição. Fora isso, as conversas sérias, elas são muito favorecidas nesse dia, No dia 17, né? E tem a no dia ver. 17. E você sabe que, no fundo, tem a ver mesmo com toda essa questão da Sekhmet, que é o arcano 11, ou mesmo se fosse da justiça, porque em se falando de conversas, tem que tomar cuidado, por um lado, com a intensidade, porque o arcano 11 é a força, né, pode pôr intensidade de resolver, mas pode ter uma agressividade, porque aqui no egípcio é o Sol em Áries. Né, a carta, né, ela tem a regência do Sol em Áries, então pode ser agressivo sem querer, muito impositivo e autoritário, né, em vez de ter a autoridade. E pensando pelo lado do arcano 8, a justiça, é você fazer isso que você disse, né, fazer essa ponderação, de ver se é necessário falar, se você está falando com o coração, ou se você está falando somente com a razão. Então, de alguma forma, encaixa. De novo, acho que orna. 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 Ó. Orna bem, porque se a gente for falar sobre a carta da força especificamente, concorda que ela é uma carta que exige calma, Calma. paciência? Super. Se você mostrou a carta aí, é uma mulher dominando, né? É, Um leão. Não é. dá pra fazer isso com pressa. Não. E a força que ela usa não é força física, ela não tá Uhum. batendo nesse leão, ela tá com muito carinho, muita gentileza, usando a força maior que a mulher tem, que é o amor, a gentileza, a compreensão. Mulheres têm esse Sim, dom muito mais do que os homens, né? sim, Então, total. essa é uma grande força que ela consegue dominar o leão e precisa ter calma, precisa ter paciência. Então, combina Sim, muito mesmo. Acho que fez muito sentido. sim. Tem só uma Posso última dica? continuar? Pode, deixa eu só dar uma última dica aqui Ah, rapidinho, ó. Aqui em cima, só para mostrar para vocês aqui na carta, tem um triângulo, que é o que a Tuane falou, né, da energia do feminino. Então, é uma coisa que vem até espiritualmente. Então, se você tiver com bastante centramento, sendo homem ou mulher, você tendo essa calma, essa paciência e essa energia mais do feminino em qualquer pessoa, flui melhor. Porque eu olhei para a carta, eu lembrei disso. Mas vamos lá, pode seguir, segue o barco. vamos lá. No dia 18, a gente tem a entrada de Mercúrio em Libra. Ai, ai. Isso, Mercúrio em Libra. E esse Mercúrio em Libra, ele faz uma oposição Uhum, com Netuno. Eu vou juntar tudo. É, as conversas, elas vão pedir, vão estar favoráveis e até vão exigir um pouco mais de equilíbrio. uhum. Que agora faz sentido com tudo que a gente já falou, né? O que precisa prestar atenção nesse dia especificamente é com mal entendido ou assim, falar de fofoca. Vamos botar essa palavra. Cuidar com. Quero falar da minha Sassaricando. vizinha. E escreve, não conta pra Não. ninguém, escreve no caderninho, queima, foda. Não fala pra ninguém. Porque vai sair, as pessoas vão descobrir que você fez a fofoca, não faça fofoca. Então é um dia que tem que tomar cuidado assim com esse falar demais, confusão. Falei, fui mal compreendido. Mercúrio não tá nesse em virgem, né? Não Agora posta você tá. nada, né? Tu, não posta nada no Insta. Abafa o caso dia 18. Rede social, não.
Né, indiretinhas não é dia. Não é dia Não, para indiretinhas. não, Para não. colocar no Facebook, no Instagram não é dia. É. Boa. Ai, que ótimo. Vai passar, tá? No dia 19 a gente já tem uma Vênus que entra em Virgem, então é um dia muito poderoso. Vê que a semana inteira envolve esses assuntos, né? Verdade. No dia 19 a gente tem um dia muito bom para conversas transformadoras, revelações, mas revelações no sentido de deixar tudo mais sólido, mais prático, porque a Vênus entra em Virgem. Uhum. Nas sociedades, nos relacionamentos afetivos, na família, tenho que resolver, tenho que falar sobre determinado assunto para poder ajustar essa situação. Então, isso vai ficar mais favorável ali no dia 19, dia 20 tem uma quadratura de Vênus e Urano, então algumas coisas podem acontecer como mexeu com Urano, sempre tem imprevistos, é, algumas mudanças inesperadas, e se a Vênus está em Virgem, a gente consegue resolver o que vem de inesperado. Veja que interessante, o céu é Meu. perfeito, né? Eu Ai, eu tive uma mentora que uma vez que falou ótimo. que Deus é um grande fanfarrão. Ele faz o céu perfeito para. Então, quando Mercúrio entrou em Virgem, logo depois ele fez aspecto com Urano. Ou seja, a gente se preparou e depois podia vir a bagunça que vier, eu ia estar preparado. Já Dei o vai exemplo da estar minha casa aqui, em lembra? firme, Aí agora aham. aconteceu com Vênus. Vênus entra em Virgem, você se prepara. E depois podem acontecer alguns imprevistos, mas você vai estar preparado. E a Vênus em Então, Virgem é trabalhar mais o emocional, né? O nosso emocional, certo? Também. Uma reorganização mais interna, né? pode ser interna também, porque a Vênus ela fala também, além das coisas físicas, a Vênus ela é muito material. É Mas quando a verdade. gente fala de interno, tá falando muito dos nossos prazeres, né? Daquilo que eu gosto, daquilo que eu não gosto. Então, sabe aquelas situações em relacionamento afetivo, colocadas em xeque, olha, isso eu gosto, e isso eu não Se gosto. posicionar, né? Colocar os limites. Posicionar, é isso, Aham. mas cuidado com aquele Saturno que a gente falou, Ah, para é sua verdade. opinião não ser só a certa. Uhum. Entende? Então, vai ser favorável nesse sentido. A Vênus também fala sobre dinheiro, tá? Então, no finalzinho Ah, dessa segunda semana, às vezes algum gasto ou mudança inesperada relacionada aos seus ganhos. Tuane, positivo ou negativo? Vai depender de cada mapa. Tomara que seja, para a grande maioria das pessoas, uma entrada de dinheiro, mas ai, às vezes tem. alguma coisa Tomara. quebra, tem que comprar alguma coisinha, não tava previsto fazer aquele gasto e acaba gastando. Então, isso pode acontecer também, tá? No finalzinho da segunda semana. Boa. Terceira semana. Da terceira, gente. Meu Deus. Ó, É. e vai. Ô, CT. A gente falou de agosto. Porque o coitado do agosto, gente, ele fica com a fama do cachorro louco. Mas esse setembro não tá fácil. Aí tem aquela brincadeira, setembro chove, que parece uma doença. Não, nada a ver. Eu nem conheço essa frase aí, Gabi. Setembro, ó, quando você fala, vamos lá, brincadeira aqui, vamos colocar o humor na história. Quando você fala setembro chove, parece, você pergunta se você tem chove, mas setembro, aí a palavra chove. Quando você fala setembro chove, era coisa da minha infância. Não entendeu? Tudo bem, mas o que que significa bruxove? É uma Nada! palavra inventada? Não! Nada? Ah, Nada! para, não acredito. É Não bullying. acredito. A palavra setembro diferente do. Quando você fala setembro chove, fica essa. A gente na edição vai ter que colocar um negócio assim, ó. Brisei, Eu entendeu? jurava que bruxove significava alguma coisa. E daí, É, tudo bem, então. Não, mas não não significa. sei o que. É uma coisa completamente aleatória que um TDAH faria no meio de um programa. Sorte que é gravado. Muito Ai, bem. ai, vai. Gabi, a terceira semana nós finalizamos. Finalizamos. Agora a gente vai pro eclipse, né? Agora a gente vai para mais um eclipse, sim. Vai. Na quarta semana a gente tem o último eclipse do mês, né? Só tinham dois. O último eclipse do mês, então é uma semana também muito marcante. Esse Tá. eclipse ele já é solar. O Solar. primeiro era lunar, que Uhum. era de lua cheia. Tá. Esse solar, ele é de lua nova. Olha. Eclipse solar é de lua nova. E ele vai acontecer no signo de Virgem, que é o signo oposto ao signo de Peixes. E Uhum. isso em geral acontece, né? Um eclipse Aham. num signo e o outro eclipse num signo No oposto. oposto. Astronomicamente, se eu fosse botar o mapa na tela, eu explicaria as luas aqui, dá para ver isso bem certinho. Mas é um Tá. signo que está oposto ao outro.
outro. Tá. Então, veja, o primeiro eclipse que aconteceu lá, já vou começar falando do eclipse, tá, Tá, Gabi? não, manda bala, que é no dia 21, que é domingo já, né? Dia 21. É Esse domingo. dia vai acontecer uma oposição do Sol com Saturno e, ao mesmo tempo, a Lua Nova em Virgem. A Lua Nova em Virgem é o eclipse. É o Nossa, eclipse solar. É. O tá, eclipse ele acontece na mudança da fase de Lua ou para cheia ou para nova. tá, Então, para cheia, ele é sempre eclipse lunar, que é o que a gente perfeito. falou, dia 7. Aham, E a nova, que nesse mês vai ser no signo de Virgem, é o eclipse solar. tá. E como é de lua nova, de uma forma geral, ela sempre vai falar sobre um novo começo. Uhum. Sempre vai falar sobre isso. Sempre é uma hora de plantar intenções. Vocês vão ver isso na internet, vocês já devem ter visto isso na internet um montão. Só que, quando a gente está falando de um eclipse, isso tem muito mais intensidade. Geralmente, nos meses, a lua nova vai falar daquilo que você quer plantar naquele mês. Verdade. E aquilo que você faz naquela semana da lua nova, ela reverbera pelo decorrer do mês. Pode perceber, se vocês nunca pararam para escrever sobre o seu mês, comece a fazer esse rastreio. Você vai ver que existe um padrão. É Nossa, muito é legal. boa Só que quando a ideia. gente tá. É uma boa ideia, né? Sim, A gente tava numa lua é. nova, né? Agora ela já tá crescente, né? A gente tava na lua E, nova, isso, né? sim, isso se chama escrita terapêutica. Boa. Se você vai anotando as fases da lua e como está a sua vida, você vai perceber que existe um padrão. Isso é legal até para rastrear a emoção. Nossa, É uma que bom. atividade muito legal. Não, até para ver Mas se quando a tem gente está crenças falando. e padrões, né? De repente você tá lá repetindo a mesma coisa. Então, toda lua nova, olha, fica a dica, hein, gente? Toda lua nova você vai lá, faz essa escrita terapêutica para você ver se na próxima lua nova esse padrão vai estar repetindo, ou pro bem ou pro mal, certo? é, Eu sugiro fazer toda semana. Ah, toda O semana. legal, o legal é Aham. você fazer a escrita todo dia e perceber os padrões, assim. Tipo um diário, Porque né? você vai perceber que toda vez que você fica deprimido e chora, aí você vai perceber o padrão. Toda vez que isso acontece, teve determinado acontecimento. E esse acontecimento, mesmo não sendo o mesmo, ele é parecido em algum sentido. Então, isso é um gatilho. Boa. Gente, Isso é muito isso é bom. muito legal. É. Muito Só bom. que quando a gente está falando de eclipse, esse, Aham. esse plantio não é para o mês, é para o semestre. Porque ele é Nossa. muito mais intenso, ele é muito forte. É, e vai ser no signo de Virgem. Então, Uhum. esse plantio, se tiver uma. Olha, a gente já teve a boa oportunidade em todo mês de setembro, com o Mercúrio que tinha entrado em Virgem, depois Vênus em Virgem, para você planejar tudo. Uhum. Quer colocar a mão na massa? O Uhum. momento é agora, depois dessa lua nova no mês de setembro, porque como ela vai acontecer no signo de Virgem, vai acontecer de um jeito mais prático, mais Aham. realista. Então, é muito difícil que aquilo que você plante no final do mês não vá se concretizar. Verdade. Ah, não vou plantar nada, vou deixar levar. Então, tomara que você não deixe levar de um jeito negativo, porque por 6 meses você vai colher isso aí. Nossa, gente, presta atenção. E é uma temporada super virginiana, independente do Sol estar em Virgem, de ser um mês regido por Virgem desde o dia 22 de agosto, né? Mas, assim, tem muitas coisas entrando em Virgem. É o Mercúrio em Virgem, a Vênus em Virgem. Aí, agora, a gente tem esse eclipse. Teve uma lua agora em agosto, não é? Em Virgem também. Então, tá sendo um momento de muita revisão interna. Eu não sei vocês, pessoal. Mas eu tô sentindo bastante isso, viu? Eu tô. Aí Né? quando o Sol passa pelo signo, os planetas que andam pertinho dele vão passar também, porque a velocidade é muito Nossa. parecida. Aham. Então pode ver, aí o Sol entrou em tal signo, o Vênus e o Mercúrio vão entrar nesse signo também. E a Lua passa no signo todo mês. Então, o mês que o Sol está em Virgem, que no caso é este de agora, e até o finalzinho de setembro, né? Porque a gente já vai ter a mudança no dia 22 do Sol para Ah, é Libra, então até verdade. lá o Sol fica em Virgem. Os planetas eles estão caminhando por Virgem, esses Pertinho, menores. né? Ah, legal. É E, bom e, saber. essas, Aham. essa oportunidade de você reorganizar, deixar prático, estruturado, curar o que precisa curar, porque Virgem é um signo relacionado à cura e a serviço, é muito forte. E ai, não sei como fazer para poder me desenvolver, para poder, por dentro, né? Para poder resolver as questões internas. Eu vou dar uma gaveta. Não é Eu nunca vi na minha verdade. vida uma pessoa que arrumou uma gaveta e falou, estou me sentindo mal que eu arrumei essa gaveta. Não Não, tem. é verdade. Porque
a sua cabeça, o seu cérebro, as pessoas agem conforme. O mundo é visual. É Você pode verdade. aceitar isso que eu tô falando ou não, mas a É, vida é desse jeito. Se você vê que as coisas estão ornadas, organizadas, limpas, você respira melhor e por dentro você consegue se organizar. é Quando eu tenho verdade. muita coisa para fazer, eu tô ansiosa, que eu começo uma coisa e não consigo terminar, eu vou arrumar um Não, eu armário. também. Nossa, eu faço muito. E você sabe o que que é interessante, se a gente for parar para pensar, só para complementar o que você está dizendo, porque é assim, ó. Aqui no hemisfério sul, no dia 22 de setembro, a gente entra na primavera. Então, olha que oportunidade maravilhosa disso tudo que você está falando, né? Desse momento virginiano, que aqui, a gente fazendo esse trabalho de limpeza, de reorganização, no dia 22 a gente entra na primavera. Aí vocês vão entrar no outono, né? Sim, sim. E aí para quem está no hemisfério norte é interessante porque daí assim, se reorganizou, plantou o que tinha que plantar e aí vai voltar mais para dentro para deixar elaborar várias coisas interessantes lá para frente. Então, se a gente for pensar na natureza, é muito legal esse mês entre agosto e setembro, é um mês forte se a gente for parar para pensar, né? É um A natureza é momento muito pedagógica. muito É. pedagógico, é perfeito isso, muito legal. Perfeito. Uhum. Muito bem. Dia Muito vinte e bom. dois, como você citou, a gente tem dois movimentos. A própria Aham. entrada do Sol em Libra, que é o Uhum. equinócio de primavera aí no hemisfério sul. Uhum. Mas também tem a entrada de Marte em Escorpião, que é muito forte. Marte adora o signo de Escorpião. Na astrologia clássica, ele era regente de Escorpião. Ainda é, né? Não é que era. É regente de Escorpião na astrologia da vertente clássica. Então, são posicionamentos bem fortes. Esse Marte, ele vai trazer intensidade, muita intensidade, porque Escorpião não tem meia boca. O Não. Escorpião não tem meio termo, não Olha tem lá. mais ou menos. É isso aqui. Então, Marte em Escorpião vai trazer bastante intensidade, coragem, principalmente, e o Sol vai marcar esse equilíbrio entre luz e sombra, porque Libra é um signo que representa o equilíbrio. Olha lá. Falando dos estereótipos que a gente deu os exemplos antes, e acredito que fica fácil das pessoas entenderem, o estereótipo do Libra não é da pessoa que tem dúvida, Uhum. ela não sabe escolher, você dá duas Uhum. opções, ela morre ali e não escolhe aquelas opções. O estereótipo virginiano é esse. Por quê? Libra tem essa condição muito forte de pensar bastante para tomar a decisão que é mais justa. É um signo Boa. muito justo, tanto que é o signo da balança, né? É um signo muito justo, ele pondera. Tem que estar muito confortável na razão e na emoção para essa decisão ser tomada. Ah, eu quero muito isso, eu sou libriano, mas se você não quer, isso vai pender na minha opinião, porque eu quero que seja confortável para nós. É um signo muito justo. Muito, Verdade. se as outras coisas no mapa favorecerem, é uma pessoa que realmente ela fica muito indecisa, né? Nossa. Eu Então é sei, muito forte isso. eu tenho uma irmã assim. E tem a nossa Laís aqui. Laís é indecisa? Tá dizendo que sim, pessoal. Ela é, Jéssica, minha irmã querida, isso é pra você. Você que é de Libra. Então agora é entre os librianes, né? Ai, nunca agora sei. entra, Eu não entrou a sei pra onde eu temporada olho. libriana. Ó, já não Então, sei pra onde eu... Tuane, não sou uma pessoa libriana. Não sou uma pessoa libriana. Achei que tinha caído Não. minha internet. Não, é eu que não sei pra onde eu olho. Às vezes eu olho pra uma câmera, pra outra, eu olho pra tela. Aí a Laís que já tá com dúvida, ela não sabe que imagem colocar. Você não tá ajudando a Laís Não aí. tô. Então a gente tá entrando no mês de Libra. Eu posso fazer uma ponderação? Olha como que o tarô é perfeito. E sabe qual é o arcano da semana? A indecisão, que tal? O arcano 6. Caramba, como deu certo, né? Gente, aqui no egípcio é indecisão. Antigamente esse arcano chamava indecisão e depois ele passou para os enamorados. No tarô do Waite é os enamorados, mas aqui no egípcio é a indecisão. E eu vou olhar de frente para mim aqui, mas provavelmente vai ficar espelhado, tá, pessoal? Mas aqui, ó, o pezinho dele tá voltado para quando você olha para a carta. Está voltado para o lado esquerdo, ou seja, do inconsciente, que seria a zona de conforto, a figura da mãe, do materno, daquilo que acolhe. E a cabeça está voltada para o lado direito, que é da ação, que é para onde essa figura com arco e flecha está apontando. Então, e a mão no coração. Ai, meu Deus, eu não sei o que eu faço. Então, olha que perfeita aqui essa semana, Tu. Tem tudo a ver
né? De você tomar a decisão de acordo com o seu coração, de acordo com aquilo que é bom para você, real, sair um pouco da zona de conforto e partir para aquilo que é importante, né? Então, olha, a gente acaba de entrar no eclipse solar, entra na primavera para tomar decisões coerentes no signo de Libra, que é um signo justo, da balança. Né? E ele com a mão no coração. E aí a gente fala sempre da Maat, né? Do peso do coração. Então ornou muito. Ornou, pessoal. Ornou. Ornou pra caramba. Ornou. Ornou. Ornemos. Gostei. Ai, vai. Ornou. Muito bem. Segue o barco, Irlanda. Se a gente for analisar todo mês, né? Então, estamos sim falando da semana separadamente, mas se for analisar, percebe que nós acabamos de passar por uma semana que era muito bom de se resolver situações conversando, as relações poderiam estar favorecidas, sejam elas quais forem, na base da comunicação. Sim. E aí agora a gente tem uma entrada do Sol em Libra, então lembra do fanfarrão? Que faz a coisa para depois a gente conseguir, né? Dar a situação para depois a gente conseguir resolver o que vier. Sim. Então, as conversas mais fluidas numa semana anterior ali, que foram na terceira semana, para agora essa entrada do Sol em Libra e, obviamente, sim, a temporada libriana, que aí a gente vai falar no próximo mês dos planetas que vão começar a entrar em Libra também. De que essa questão das relações, agora sim elas ficam muito mais intensas, mas já foi preparado numa semana anterior. As conversas já aconteceram, as DRs já aconteceram, as decisões já foram tomadas. E agora a gente entra na temporada libriana, que é uma temporada muito positiva para a gente poder buscar parcerias sólidas, para poder favorecer todas as relações. Aquilo que não compactua com a tua energia não é para ficar contigo. Na temporada libriana, não vai se sustentar, principalmente com Marte entrando em Escorpião. Marte é uma faquinha e o Escorpião é intensidade. Então, vai durar o que tiver que durar. Vixe. Vai durar o que tiver que durar. Não tô falando isso de um jeito negativo, é para você entender que se fluir, se conseguiu usar as boas energias, você conversou, se sustentou, bate no peito que é teu e segue. E tem a ver com o Arcano 6 isso. Porque o Arcano 6, essa indecisão, a decisão que será tomada, você tomando com a cabeça no lugar, com o coração em ordem, tendo se preparado, como a Tuane falou, fica muito mais fácil, porque daí é uma decisão coerente. O problema é você ficar no meio do caminho. Nossa, isso é muito complexo, porque daí você não sabe. E aí eu queria te fazer uma pergunta. Se a pessoa não tomar uma decisão, mas tem alguma movimentação acontecendo com ela, esse Marte em Escorpião, ele pode vir, assim, vai resolver querendo ou não? Ou não é nesse lugar? Tem situações que, querendo ou não, elas vão ser resolvidas, mas se a pessoa ela tem consciência daquilo que está por vir e ela pode se preparar, fica mais leve. Os cortes, fica né? Às vezes até corta porque é necessário. Tá vivendo uma questão complexa, abusiva ali, até ajuda, né? Você se distanciar e sair da situação, né? Pode até ser. Isso. Né? Isso. Então, assim, eu não quero ser determinista a ponto de dizer, não, o que tiver que acontecer, vai acontecer, porque isso coloca a gente num lugar muito confortável. Se vai acontecer, eu não preciso me preocupar. E isso é delicado. Então, é importante, sim, a gente ter essa consciência, porque se tiver que acontecer e as coisas forem acontecer, dentro das relações, dentro da sua vida, dos cortes, das limpezas emocionais e tudo que a gente já falou, das preparações, organizações, praticidade, rotina e blablas, de tudo que a gente já falou, fica mais leve. Eu vou usar o blablas. Botei no meu vocabulário. O blablas é para todo sempre. Já aderi ao meu vocabulário. Então, fica mais leve. Se não, não tô a fim de escutar o podcast, não tô nem aí para nada, tudo bem também. Eu também, mesmo inserida nesse universo, tendo a escola junto com a Gabi, fazendo atendimentos, às vezes eu quero ficar na minha. E tudo bem. Só que é importante a gente entender que se a gente fica mais na nossa, assim, às vezes alguma oportunidade pode passar despercebido. Mas também não precisa ficar, né? Não precisa. Tem que ser confortável. É importante saber que essas movimentações existem para a gente poder usufruir.
delas, né? Da melhor forma. Até porque a gente tem uma coisa que você está falando, é muito importante, porque, afinal de contas, a gente tem livre-arbítrio. A gente é dono do nosso destino. Então, todas essas movimentações que estão no céu, a própria energia do tarô, ela não é essa coisa determinista, vai acontecer. Cada um tem seu mapa, cada um tem sua natureza, cada um tem a forma como foi criado, a forma como se desenvolve. Tem gente que tem mais consciência, menos consciência. Então, isso olha, a gente está dando um pacote de informação que para cada pessoa que tem a sua identidade, que tem seu jeito, vai funcionar do jeito diferente. E é isso, né? Tem coisas que a gente fala, você filtra, vê aí o que funciona para você, o que não funcionar, vida que segue. Eu acho que é muito importante, né? A gente tem esse canal aqui, o Desperta Cash, exatamente para ajudar você a despertar, mas só você pode dizer como é que você se transforma aí dentro, né? Porque senão a gente vai ficar brincando de Deus aqui, não é o nosso caso. É informação, né, Tu? Aquelas que olham para trás, eu tô olhando pra... Não é fácil assim, isso, viu? É importante saber também que a gente não tem controle de tudo. Não tem. Não mesmo. Né? Não. A gente não tem controle sobre todas as coisas. Não. Então, como você colocou, ouve, filtra o que faz sentido. É importante não estar na massa o tempo inteiro, no sentido de não vou saber que esse universo existe, mas também não tem que pirar tentando resolver todos os seus problemas, porque eu vou usar da astrologia, vou usar do tarô, da numerologia, das runas, de tudo que for, para eu resolver minha vida. Às vezes não vai dar certo. Não. Então, calma. Arruma peruca. Ai, Muito gente. bem, vamos continuar a semana, Gabi? Ainda tem coisa. Gente, não para esse negócio. Eu tô só no dia 22. Que isso, gente? Pra mim já tava de férias esse setembro. Então vai, vida que segue, vambora. Vamos lá. No dia 23, a gente tem uma oposição de Sol e Netuno, e também tem um trígono de Sol com Urano. É uma contradição que existe entre ilusão e inovação. Então, são duas energias bem fortes. É importante nesse dia, o mais importante nesse dia é a gente buscar tentar separar as ilusões, as fantasias daquilo que é real. Então, eu vi uma mensagem, eu acho que é isso. Acho que. Não, cuidado com esse acho. Cuidado com esse acho. Sonhei que fulano tava me traindo. Acorda batendo na pessoa. Eu sonhei que eu tava lá com a Anitta. Coitada da Anitta. A Anitta tá lá na vida dela. Ai, meu. Como é que tá a Anitta? Já O cara pensou? vai falar, não sei. Só que a cara. Tem umas charges que a mulher acorda e dá chaplau na cara do cara porque sonhou errado. Coitado. O cara acorda assim, ai, desculpa. Se vingando do sonho. Imagina. Então, a gente brinca, mas é um dia que tende a mais ilusões, assim, sabe? Ok. No dia 24, então depois, a gente tem um trígono de Sol e Plutão e uma quadratura de Marte e Plutão. De novo, a gente entra naquela questão de conflitos de poder. Porque envolveu Plutão. Plutão é poder. Nossa, gente, tá fácil. Envolveu Marte. Marte é na mitologia, Marte é chamado de deus da guerra. É verdade. Então, tá fácil. É um com dia Plutão. que a gente tem que... Marte e Plutão. Marte, quadratura de Marte e Plutão. São dois poderes discutindo, brigando ali no céu, né? Na nossa vida, isso pode acontecer também. Então, é importante a gente tomar cuidado com esses conflitos de poder ali bem no finalzinho do mês. O último acontecimento do mês é no dia 24, depois a gente não tem mais. O mês segue, tem mais uma semana, mas astrologicamente a gente não tem. Chega! Chega! UFC, então é isso aqui. Dia 24 de setembro, pessoal, UFC entre Marte e Plutão. Saibam, fiquem ligados aqui no Desperta Cash. A gente vai ganhar dinheiro. Imagina Marte e Plutão se socando. Ganhar dinheiro com UFC astrológico. Olha, se você está ouvindo esse podcast e você tem uma agenda, eu sugiro que essas coisas que a gente está falando, escreve do seu jeito, com as suas palavras, mas coloca na agenda. Cuidado com conflitos de poder. Verdade. Nesse dia. Porque daí você vai esquecer.
disso, Vai. mas quando você estiver passando a sua agendinha e você vê, ok, eu escutei aquele dia que eu tenho que cuidar com isso. Então você vai passar o dia, os dias seguintes, tomando esse cuidado. E você vai ver que se você se atentar, por conta da frase que você leu, você calar nos momentos certos, você vai evitar Perfeito. conflitos de poder. Fazer um calendáriozinho, né? É Porque daí bom, é você bom. fica. Não, isso é legal que você está falando, porque daí a pessoa fica no momento presente, ela presta atenção, fica esperta. Aí é o livre-arbítrio da pessoa. Super legal isso. Muito bem. Dia astrologicamente, Gabi, finish aqui. Acabou. Acabou! Agora, de Acabou. cartas, eu não sei se você tem mais Não, cartas. na verdade, a energia da semana, até o final da semana, que eu acho que é até o dia 27 que é sábado, né? Se eu não me engano. É, eu acho que dia 27 é Acaba no dia sábado. 27, que é Que é sábado, sim. sábado, né? Então, até dia 27 a reverberação vai ser do Arcano 6, que é indecisão. E o Arcano 6, pessoal, ele tem uma coisa que ele. São palavras bem fortes, mas ele tem o caos e a harmonia dentro dele, o amor e ódio, né? Lembrando que o ódio é o amor na UTI. Não é o contrário. O contrário do amor é o medo, a indiferença. Então, a gente pode ir para esses lugares meio extremistas. Então, até o dia 27 está aí. Mas depois, na outra semana, que é a virada, então a gente ainda tem 3 dias de setembro, que é o dia 28, 29 e 30. E aí, olha que coisa interessante, né? Até o dia 30, porque daí tem que somar só setembro, a gente volta para o Arcano 12. Olha que coisa, a gente fecha. Então, provavelmente, vai ser uma virada de setembro para outubro, até o dia 1º de outubro, de a gente, de novo, olhar, provavelmente, para o que foi falado, feito e resolvido para o começo do mês. Então, eu tenho achado muito interessante essas movimentações que a gente tem feito de juntar o tarô com a astrologia, porque é impressionante como está combinando, como está dando match entre os arcanos e a astrologia. E aí, só para explicar para você que não sabe, como é que eu faço isso? Eu faço uma conta, gente, numerológica. Não é eu vou tirar uma carta porque eu tô achando legal, assim, fiz assim, sabe? Não, não é isso, né? Que a gente sempre faz essas cartinhas para nossas egrégoras, né, e tudo. Mas aqui a gente está falando uma conta de domingo a sábado, o mês e o ano. Então tem um padrão numerológico aqui. Então aí fecha completamente com o próprio Arcano 12 dando essa oportunidade de mudança. Então, perfect. Então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai pegar esse conteúdo astrológico que a gente falou, que a Tuane falou. Quem sabe se no link da descrição a gente coloca um calendáriozinho para você seguir. Ou você pode, sabe fazer o quê? Você vai no @TuaneFontana e entra lá no Astroclube, que todo mês a Tuane coloca lá, e toda semana, coisas importantes, né, Tu? Toda semana ela coloca lá, e você fica esperto na agenda dela, que você consegue acompanhar os conteúdos astrológicos, certo? Quer falar mais alguma coisa? Eu Certo. tenho que virar para Eu trás, coloco para lá frente. toda vez, Oi, toda vez gente. que tem movimento no céu. Boa. Toda vez você vai Quando eu lá. não coloco, porque não tem nada Ou no céu seja, acontecendo. vai ter todo dia, porque setembro tá super movimentado, né, gente? Setembro tá super Quem sabe eu movimentado. coloco uma oração junto, né? Eu coloco Ah, o meu, acontecimento junto com uma oração. pelo amor da deusa, vai ter que colocar oração. Agora, aproveitando que vocês estão nos assistindo, se você quer se aprofundar mais, eu vou convidar vocês a entrarem na Escola Despertar. Essa é uma escola que a Tuane fundou. Agora eu estou parceira dela e lá você encontra aula de astrologia básica, astrologia avançada, tarô do Age, tarô egípcio. O que mais que tem na escola? Tem muita coisa. Fala, Tu, um pouco. Tem muita coisa. Dentro da astrologia mesmo, quando a gente fala astrologia avançada, a gente tem astrologia médica, astrologia infantil, progressão secundária, signos e fisionomia. A gente tem, ai meu Deus, tanta coisa. Sinastria, Sinastria amorosa. Hã? sinastria, né? Sinastria. Sinastria amorosa, tem curso de numerologia lá, tem introdução à cristaloterapia, mas não só, não apenas essas formações, porque você pode fazer esses cursos, usar para si, atender, a gente dá todo o apoio dentro de um grupo em que as pessoas trocam e conversam, mas não apenas isso, há pessoas que entram na escola porque elas gostam de fazer
vivências, meditações, participar do clube do livro, porque isso também está disponível na escola. Então, ela é bem completa. Ainda não chegou como a gente gostaria, porque a escola é muito nova, começou há pouco tempo, mas ela já tem bastante conteúdo. Nossa, A gente tem muito. uma egrégora bem forte lá, então o pessoal é bem unido, bem legal, conversa mesmo. E é muito difícil quem entra e não fica. A pessoa não fica se não tem tempo, se ela não consegue, se não está no momento, mas é muito legal. A escola ela é muito rica em conteúdo e em apoio, né? A gente se Total. apoia muito ali. Muito legal. Então, eu E fico contente de é você um ver como que legal. Netflix, né, Tu? É um Netflix da espiritualidade, gente, de verdade, É viu? o Desperta Flix. É o Desperta É o Despertaflix, é muito legal. A gente fez um debate literário agora, gente, sobre o livro do Joe Dispenza, que é Como se tornar sobrenatural. Foi sensacional. Tem muita coisa para entrar, então se você quiser, você aproveita e entra na Escola Despertar. A gente vai deixar o link na bio. Você tem mais alguma coisa para dizer, senhora? Apenas agradecer. Apenas agradecer. E eu tenho que Apenas agradecer. agradecer. E eu tenho que agradecer a minha coleguinha, a minha grande parceira que está lá na Irlanda. A gente está fazendo esse primeiro vídeo aqui eu aqui em São Paulo, no Estúdio Voz, e a Tuane lá pelo Zoom. Então eu queria agradecer ao Estúdio Voz. Se você é aqui de São Paulo e você quer fazer um podcast incrível, aqui tem muitas salas legais. Essa aqui, ó, põe ela aberto. Essa aqui é a Sala Londres, tá? Tem a Sala Galáxia, que é onde eu faço todas as minhas gravações do Arcana Podcast. Qual outra sala que tem, gente? Tem sala de tudo? Qual? Pizza, Galáxia e Londres. Pixel? Pizza. Pizza. Pizza, sala pizza, deve ser muito divertido. Depois eu vou fazer, você me segue lá no Story, que eu vou mostrar pra vocês. Então, queria agradecer muito a todos vocês. Então tá, minha querida amiga, eu vou te mandar um beijo enorme e a gente segue na Escola Despertar com todo mundo, ok? Seguimos. Beijo. Então, um beijo, pessoal, até mais e até a próxima.